Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional, um devocional bíblico com profundidade. Você só encontra aqui e eu tô feliz que você fez uma boa escolha e está crescendo de forma consistente e de forma profunda. Hoje nós vamos adentrar o capítulo 6 de Romanos. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Eu queria convidar você a fazer essa leitura comigo. Verso 1: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Verso 2: Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Verso 3: Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos mediante a glória de Deus Pai, também nós vivamos agora uma vida nova. No final do capítulo 5, Paulo declarou: onde aumentou o pecado, transbordou a graça. O pecado foi aumentando na humanidade. Começou em Adão e atingiu toda a humanidade, mas a graça de Deus superabundou. A graça de Deus, ela permite com que todas as pessoas sejam alcançadas. Agora, no capítulo 6, Paulo vai responder a uma distorção desse entendimento. Porque a graça não apenas ela perdoa o pecado, como ela transforma o pecador. E qual que é a distorção do entendimento aqui? É porque as pessoas estavam pensando assim: então se aonde abundou o pecado superabundou a graça, então eu posso continuar pecando para que essa graça aumente ainda mais? E Paulo vai resolver justamente essa questão do verso 1. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Essa era uma falsa ideia, era um falso entendimento que aconteceu naquela época. O pessoal pensou que se eles pecassem mais, teria mais a graça de Deus. E Paulo está dizendo que não, que a graça não é licença para você pecar, que a graça não é licença para você permanecer no seu pecado. E é exatamente isso que ele vai responder no verso 2, quando usa a expressão de maneira nenhuma. E no grego, essa é uma das expressões mais fortes de negação que existe. Equivale no português, talvez, a expressão jamais. Ou seja, isto é impensável. De maneira nenhuma nós podemos continuar no pecado para que a graça aumente. Isso não é real, isso não é possível. Verso 3, Paulo vai usar aqui a figura do batismo para nos mostrar o que aconteceu conosco no mundo espiritual, porque nós morremos para o pecado e nós nascemos para uma nova vida. E uma vez que você morreu para o pecado, você não pode voltar mais para uma vida de pecado, porque você nasceu para uma nova vida. Você não nasceu para a mesma vida, você não nasceu para o seu passado, você nasceu para uma nova vida. Verso 4, nós aprendemos aqui que o objetivo não é apenas morrer para o pecado, mas ressuscitar para uma nova vida. A vida cristã, ou seja, não se consiste apenas em abandonar o velho homem e as práticas antigas, mas se consiste em se tornar uma nova pessoa e fazer novas coisas, fazer aquilo que faz parte da cultura do reino de Deus. É como se alguém dissesse assim: olha, Deus me ama como eu sou, mas se você ama a Deus, você não permanece como você está. Se você ama a Deus, você se ajusta para agradar a Ele. Bom, o que eu aprendo aqui? Primeiro, o Evangelho muda a nossa identidade antes de mudar o nosso comportamento. A santidade começa quando nós entendemos quem somos e que agora não somos mais órfãos, escravos do pecado, não somos mais pessoas abandonadas, não, nós somos filhos amados de Deus. Filhos amados de Deus. O Evangelho primeiro muda a nossa identidade. Segundo, o pecado não é mais o seu dono. Se você é filho de Deus, agora você pertence a uma família. O pecado não mais escraviza você, você pode dizer não. Você não é uma vítima do seu pecado, você pode dizer não para ele. Terceiro, Deus não apenas perdoa o passado, como inaugura para você uma história nova, uma vida nova, uma fase nova, uma estação nova.
E é sobre isso que eu quero orar, para que você de uma vez por todas deixe a prática do pecado e entre numa vida nova, para que você morra para o velho homem e nasça de fato como uma nova criatura. Eu quero orar para que isso seja uma realidade na sua vida. Pai, eu quero pedir ao Senhor pela vida dos meus ouvintes, pela vida de todos aqueles que participam aqui desse devocional. E eu quero pedir uma bênção espiritual para que hoje essa pessoa seja liberta dos seus pecados, que ela seja liberta da escravidão do pecado, da opressão do pecado, da condenação do pecado, e que ela tenha no mundo espiritual autoridade para dizer não para o pecado. Que ela tenha autoridade no mundo espiritual e força espiritual para negar o pecado, para fugir da presença do pecado, Pai. Eu peço ao Senhor que no mundo espiritual essa pessoa morra para o pecado e que ela nasça para uma nova vida. Que a partir de hoje, Pai, ela possa receber do Senhor a identidade de filho e filha, que a partir de hoje ela receba o propósito que o Senhor tinha para a vida dela quando deu palavras de ordem para que ela pudesse nascer, e que a partir de hoje ela possa entrar numa nova fase, numa nova estação, em um novo momento da sua vida. Esta é a minha oração, e em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Você já se inscreveu no nosso canal? Se não, se inscreva agora, ative as notificações e compartilhe esse devocional com todo mundo, porque você é um missionário da internet. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.